avaliação de solo faz uma vez por ano ou quantas vezes por ano? Quem Tá mandou foi o meu certo. amigo Miguel, isso aí. Quantas vezes Miguel. por ano fazer a avaliação de solo? Miguel, depende, meu amigo, depende. Falando de sequeiro, uma vez por ano, tá? Uma vez por ano. Quando? Que daí entra a importância disso, né? Quando fazê-la? Entre os meses de março e abril. Falando de Brasil Central. No Sul não muda muito, mas a gente utilizava essa metodologia também. Por quê? Porque se você tirar as amostras agora no mês de março e abril, no final de abril, início de maio, você já tem um resultado, você já consegue se programar para fazer ali uma calagem, caso seja necessário, no final do período chuvoso do ano, ainda falando de Brasil Central. Muda um pouco aí a questão do Sul. E um fator interessante é que esse tempo hábil dessa resquício de umidade que tem dentro do solo ao longo do período, até chegar ao período chuvoso de fato, que começa no Brasil Central em torno aí de outubro, novembro, o solo já teve condição de obter uma certa resposta através da saturação de alumínio feita pela calagem, né? Em função dessa pequena umidade, que seja e algumas chuvas que ocorram no período seco aí do ano. Então, é extremamente importante que se faça nesse período para que haja esse tempo aí hábil de fazer. A gente fez um teste aqui numa propriedade, a gente pegou uma área que fez a calagem no mês de maio, e ao lado dessa área, a calagem no mês de outubro, tá? Com um mês só antes do início das chuvas. As duas, logicamente, estavam no mesmo nível, que era a mesma amostra, então era 1 hectare e 1 hectare. As duas estavam com 45% de saturação de base, que é o que a gente chama de V% lá na amostra de solo, e a outra, a mesma coisa, então as duas com 45%. Aqui foi feita a calagem em maio, a gente colocou como meta atingir 70% de saturação, e ela chegou em 68% de saturação. Então, obviamente, batemos a nossa meta. E a de 45%, também que era 45%, e elevamos para 70% da mesma maneira, só que foi feita em outubro, essa daí, quando foi retirada a amostra novamente desse solo, ele não tinha chego em 55%. Então, assim, esse tempo ele é fundamental. O gasto foi o mesmo, você só antecipou o processo, entendeu? Entendi. Então, assim, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor, entendeu? Só voltando, olha, isso aqui esqueci de comentar. Uma amostra de solo no sequeiro. Quando irrigado, a gente tem feito 2 amostras, tá? 2 amostras com solo irrigado. Tá? Bacana. Então, tem outra 6 meses de diferença um do outro. Tem mais uma pergunta aqui. Estou preparando o solo para plantio de pasto no início das águas. Posso fazer calagem e adubação necessária antes ou somente no momento do plantio? Se antes, quanto tempo antes? Acabou de responder, na verdade. Acabei de responder aí, né? O período mínimo é de 3 meses, tá? Período mínimo aí de 3 meses, você consegue organizar essa questão aí desse tempo hábil. Só que o que acontece, vamos dizer aqui do cerrado nosso. Se eu colocar 3 meses de novembro, vai dar outubro, setembro, agosto. Se eu aplicar o calcário em agosto aqui, meu amigo, você vai aplicar ele e ele vai ficar olhando para o solo, olhando para o tempo, vai falar, e aí, o que eu faço aqui? Né? Porque não chove, meu irmão. Aqui não chove. É muito raro você ter chuvas. Eu estou morando aqui, Robson, desde 2011. Janeiro de 2011 eu vim para cá. Eu me recordo de uma chuva que deu no mês de julho no sul do estado e mais uma outra chuva no ano 2015 ou 2016 que deu no mês de agosto. Meu irmão, é seco, velho. É seco. Não chove. É impressionante. A umidade do ar... que estava falando no jornal aqui, está batendo já 25%. Então, você tem que pegar o mês de maio ali. Que o mês de maio tem ali uma certa umidade ainda no solo e vai fazer com que esse calcário faça ali todas as suas reações químicas, ajudando na saturação do alumínio com a percolação do cálcio e do magnésio no solo. É engraçado, nessa época que me falou, é a época que os caras me ligam aqui, ô Cordeiro, minha cerca parou de funcionar aqui, rapaz, é seco, né, meu amigo? Secou, seco, velho. Positivo e negativo, senão já era, né? Tá, vamos lá então para mais perguntas aqui. Carlos, poderia falar da qualidade do leite vezes fertilidade do solo?
Fazenda Cicinha, nosso amigo Fernando, é daqui de Brasília. Um abraço, Fernando. Boa pergunta. Na verdade, esse tipo de relação, ele quase que não se entra em conflito, vamos assim dizer, porque parece que está muito longe o negócio um do outro, né? Mas tem uma certa relação, sim, até porque quando você trabalha com fertilidade do solo, você quer ter uma planta, além de produtiva, de muita qualidade. Quando você tem uma planta muito produtiva, você coloca muitas cabeças por hectare e, ao mesmo tempo, consegue colher com o manejo do pastejo, que entra ali a rotação de pastagens, a divisão das áreas por cerca elétrica e assim por diante, né, Rolson, que você Exatamente. domina muito bem. Um pouquinho. Você... um pouquinho, humilde. Nesse contexto aí, você consegue ter uma qualidade de forragem de muita valia. Essa qualidade de forragem vai fazer com que o animal, o ruminante, a vaca, em termos de produção de leite, tenha condições de ter dentro do seu ambiente ruminal, desde que, logicamente, esteja balanceada a dieta com outros ingredientes, como milho, soja, os minerais e as fibras, para que haja ali uma harmonia entre os nutrientes dentro do ambiente ruminal desse ruminante, para que haja um aumento do teor de gordura e proteína que vem também em função de uma excelente salivação desse animal ao longo do dia. E essa salivação produz bicarbonato de sódio e isso ajuda na gordura e proteína. Lógico que você fazer esse tipo de análise e falar, não, mas as minhas jerseys comem mal e produzem, é lógico, né? Porque daí a questão racial, ela vai ter um impacto muito maior nessa parte de produção de gordura e proteína, mesmo que o animal não esteja se alimentando adequadamente. Agora, falando nesse processo dessa relação, que o Fernando disse, é possível, sim, fazer esse entendimento, mas CPP, que é um tipo CBT, e CCS, que é ligado à bactéria e também à mastite, já são outras questões de manejo que envolvem aí a qualidade do leite, assunto para 20 horas de pauta de live. Isso é verdade. de outros setores. Mas é interessante, né? Olha só, outra pergunta fora aqui, que veio na caixinha que foi posta a mais, é o seguinte, não faço integração pecuária-lavoura porque muito se fala sobre compactação de solo. É real, não é real? E se for real, o que fazer para descompactar? Tem um trabalho do professor Odo Primavesi, lá da Embrapa Pecuária Sudeste. E ele fez um trabalho interessante, porque a Embrapa Pecuária Sudeste é uma instituição que preza muito esses trabalhos de produtividade. E com taxas de lotação elevada, 7, 8, 10 UA, 12 UA por hectare, em áreas aí irrigadas e que tenham fertilidade do solo já bem adequada. E foi interessante, porque você imagina, eu tenho 10 vacas por hectare, as vacas de 500 quilos, eu tenho 5.000 quilos de animais pisoteando um piquete o dia todo, né? Será que isso compacta o solo ou não? E aí ele fez um experimento, pegando uma área com 1 UA por hectare e comparando com uma área de 10 UA por hectare. A área de 1 UA por hectare, ela apresentou uma compactação do solo menor do que a área com 10 animais por hectare. E aí você fala, mas como é possível essa condição, né? Você pega, por exemplo, 1 UA por hectare, você teria só 500 quilos, só uma vaca rodando ali de forma extensiva ainda. Imagine a oferta de forragem para 1 UA por hectare, Hollister. Sim. É muito baixo. Então, se eu tenho uma baixa produtividade de forragem, de matéria seca, dessa planta tropical, o que acontece com as raízes dessa mesma forrageira? Ela é muito baixinha. É baixinha, é fraca, ela acaba sendo quase que superficial, você não tem um aprofundamento dessas raízes. Quando você pega uma forragem, uma área de forragem, que produz aí 20 toneladas de matéria seca por hectare, 30 toneladas de matéria seca por hectare ao longo do ano, você tem ali uma condição de rizosfera, né, uma condição de raízes muito mais elevado que uma área de 1 hectare. Então, o que acontece com aquelas raízes? Elas, por si,
elas fazem todo um processo de descompactação daquele solo. Então, você consegue, através do manejo bem feito, organizar uma questão de descompactação natural através das plantas forrageiras. Elas têm um poder de descompactação violento. Se você der condição para ela, ela vai embora, tá? Um abraço para minha irmã que está lá no Canadá e mandando um oi para a gente aqui. Lá é de madrugada, deve ter acordado para tratar da minha sobrinha lá. Olha só, que legal, rapaz. Ainda que use um calcário de alto PRNT. Cara, isso aqui é a mesma coisa de falar inglês para mim, cara. 96%. É via regra guardar 90 dias? Antônio Barbosa. Boa, Antônio. Boa pergunta. PRNT, poder relativo de neutralização total. O que é isso aí? É o poder de reação do calcário. E isso se vem através da origem da rocha, que passa por algumas peneiras que estão inscritas na BNT e vai falar qual que é a porcentagem de PRNT desse calcário, tá? Então, assim, a pergunta dele foi muito boa, porque ela vai de encontro com aquilo que a gente estava falando. Sim, precisa. E por que eu estou falando isso? Porque em pastagens nós não fazemos a incorporação do calcário. Você não vai pegar uma grade e meter num pasto que está formado. Sim. Você vai fazer ele de maneira superficial. Então, eu preciso, mesmo que o calcário tenha um poder de relativo alto, para neutralizar o alumínio, para percolar e para descer no solo, eu preciso desse tempo para que haja essa relação. Na verdade, o poder de relação, quando você pega um calcário mais reativo, que ele é mais fino, ele vai ter condição de percolar no solo com mais profundidade, mais rápido do que o calcário com PRNT baixo, por exemplo, de 75%. E interessante, dentro da conta que a gente faz, né, para quem é da área aí, V2 menos V1 dividido lá pela CTC e tal, vezes a CTC dividido pelo PRNT, o PRNT leva isso em consideração. Então, concluindo, quanto maior o PRNT, menos calcário eu vou precisar ter para fazer a neutralização. Quanto menor o PRNT, mais calcário. Porém, esse menor PRNT, mesmo eu colocando mais calcário na conta para neutralizar o alumínio, eu não vou conseguir ter a mesma eficiência em calagens superficiais. Então, de fato, o produtor que está trabalhando com pecuária e quer ter um resultado um pouco mais rápido, um pouco mais ligeiro, ele vai precisar, não tenha dúvida, gastar um pouquinho mais e pegar calcários de poder relativos maiores nas suas fontes. Hugo Leonardo, depois da pastagem formada, é eficaz usar calcário e gesso? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Hugo. Quando essa questão da formação, depois você quer manter o nível de produtividade desse solo teu. Você faz, geralmente existe esse conceito, né? Não, eu vou fazer ali uma implantação de uma forragem, então eu vou usar calcário, vou usar gesso, vou gastar com adubo, vou gastar com isso, com aquilo, até com micronutriente, e depois acaba ficando para trás. Não, você tem que continuar o processo, logicamente que sempre através das indicações que as análises de solo vão nos fornecer, né? São os exames, né? A rotina, é o check-up do solo, que eu brinco muito com os produtores. É o check-up do solo. A gente tem que ir no médico, o solo tem que ir no laboratório, de fato, para ter essas análises. Então, a gente faz, sim, calagens e gessagem ao longo do ano. O gesso, ele tem um complicador, né? Poucas regiões do Brasil têm a oferta de gesso. O gesso, ele vem do produto de extração do fósforo, então ele vem de extração... Aí, por exemplo, aqui em Goiás tem no município de Catalão, lá tem produção de fósforo, então é um resíduo. Então, quem quer fazer gessagem, vai lá em Catalão, tem a fonte e pega. Então, dependendo da região que você está e da forma que você busca e pela quantidade, de fato, fica um pouco elevado em função do frete, né? Mas é impressionante, assim, áreas de sequeiro, principalmente, tá? Quando você trabalha com a gessagem, você tem ali, de fato, uma condição de melhoria no que diz respeito às raízes, em termos de aprofundamento, para reciclar nutriente e também buscar umidade com muito mais eficiência. Outra pergunta aqui. Áreas de muito teor de alagamento.
áreas alagadas. O que fazer para plantar pasto? É difícil. Tem algumas pastagens que não aguentam isso, viu, Rosto? Não conseguem manter. Márcio Faria. Márcio, por exemplo, Pânico, Mombasa, Tanzânia, Tobiatã, Zuri, Quênia, Tamani, Paredão, são forragens de pânico, elas não aguentam área encharcada. Quando eu falo isso, não tô nem falando de ficar ali 30 dias encharcado, não. 5 dias de alagamento, ela diminui o processo respiratório dela, ela amarela, ela começa a ficar ruim e isso dá problema, tá? Então, assim, é difícil, é muito complicado ir. O pasto que a gente vê que aguenta esse tipo de área, ou é o tal do braquiária do brejo, tá? Que é uma forragem que, de fato, a gente tem uma propriedade aqui em Campo Norte, lá do nosso amigo Elton, que ele tem uma área de baixada lá, e ele plantou essa pastagem na Via Muda, cara. Ele pegou lá num vizinho lá, e uma área grande, inclusive, grande para atividade leiteira, ela tem aí em torno de 15 hectares de área, e ela foi se alastrando, na época da seca, que ele solta a vacada lá, que fica uma beleza. Na época da chuva, ela fica toda alagada, né? Então, E se mantém. A pastagem fica lá, a forrageira fica lá. Só que se você tivesse um outro tipo de capim ali para produção mesmo, tipo os pânicos ou o tipo de braquiária, não iria aguentar, não. Acabou de chegar uma pergunta aqui no chat mesmo, mas também tinha essa próxima de fazer. Quanto que fica mais ou menos para você fazer análise do seu solo, na sua propriedade, uma média por ano? É muito pouco, né, meu? É muito barato. O pessoal está até colocando algumas referências aqui, né? É em torno de 50 a 70 reais, dependendo do laboratório e dependendo da amostra que você faz. Quando você vai fazer uma amostragem de solo, você retira as subamostras, tá? As subamostras, você precisa delimitar ali com uma série de critérios que vão desde manchas de fertilidade, a manchas de físicas do solo ali, de solo mais argiloso, mais arenoso, histórico de plantações anteriores nessa área. Você tem que fazer glebas para tirar essas amostras de solo. Então, você tira subamostras. A cada 12 a 15 subamostras, você faz uma amostra de solo. Essa amostra, você vai levar ela para o laboratório. Então, ela é um ponto. Então, por exemplo, a áreas de pastagens intensificadas para elevada produtividade, como que a gente tem feito? Nós temos tirado cada piquete desse, a gente tira ali uma amostragem através de 15 subamostras. Então, por exemplo, um produtor que a gente trabalha no Mato Grosso do Sul, lá, o Vitor, ele e o João Paulo, eles tiraram, são 9 piquetes numa área de 60 hectares que a gente recria, pois, e termina lá. Esse ano, a gente retirou cada piquete desse 15 subamostras para dar uma amostra. Então, nós juntamos 15 amostras nessa área. 15 amostras vezes R$50, né? Você vai ter aí aproximadamente em torno de R$750 em toda a área. Quando você pega os R$750 e coloca ele para que haja uma comparação com todos os outros gastos que você tem no sistema de produção, ele não dá nem 0,3% de todo o seu custeio. Então, assim, eu estou falando de 15 amostras de solo. De 15 amostras de solo, né? Para que haja ali uma eficiência melhor. É pecuária de precisão mesmo, né, Roleston? Vamos assim dizer. Tá? E uma situação muito interessante e importante. Sempre levar essas amostras em laboratórios que tenham um selo de qualidade ali, tá? Porque, de fato, ali, isso é uma condição que a gente ainda tem no Brasil, alguns laboratórios que não possuem um selo de qualidade dos ISOs e assim por diante, e isso acaba sendo ruim, né? Então, acho que até o Fernando acabou colocando aqui, os resultados são mais confiáveis. De fato, a gente precisa levar em laboratórios que tenham um selo ali do IAC ou da Embrapa.
Olha só, tem uma pergunta que tem que responder do meu amigo Alisson Pamplona, fazendo a búfala aqui, ó. Bom dia, qual a melhor frequência para análise de solo? Então, a gente voltando a essa pergunta que a gente comentou lá no passado, lá, Rollis, é uma vez por ano para sequeiro e 2 vezes por ano para áreas irrigadas, tá? A cada 6 meses a gente faz ali. Tem um Nutraltec aqui, quais elementos da análise do solo devem decidir a aplicação de gesso ou não? Boa pergunta. O pessoal que fez, né? Seriam a presença de alumínio, tá? É o M% lá, ou saturação por alumínio, principalmente, turma, de 20 a 40, ok? Principalmente de 20 a 40. Por quê? De 0 a 20, o calcário vai fazer esse trabalho. O calcário, ele é um corretivo. O gesso não é. O pessoal acha que gesso é corretivo, o gesso não é. O gesso, ele vai conseguir carrear o cálcio e o magnésio que estão de 0 a 20 centímetros para 20 a 40. Então, ele vai lá na profundidade. E, além disso, ele é uma fonte de enxofre também ali para as forragens que estão ali naquela demanda. Tá certo? Então, é essa condição que vai me permitir a utilização de gesso ou não. Como evitar lixiviação em solos arenosos? Boa pergunta. Como que evita isso, pessoal? São 2 nutrientes, basicamente, que lixiviam e que a gente utiliza bastante ali nas pastagens. Nitrogênio e potássio, tá? Eles têm uma condição de lixiviação diferente do fósforo, que se fixa no solo. Como é que a gente consegue fazer minimizar esse tipo de problema? Parcelando as aplicações, inclusive de potássio, tá? Nós temos feito, Rolliston, dependendo da análise de solo, a metodologia de aplicação do potássio, tá? Junto com o nitrogênio, levando em consideração a análise do solo e levando em consideração a extração de potássio pela planta tropical devido à taxa de lotação que você está acompanhando ali. Então, a gente tem chegado em um denominador você vai gastar com potássio dependendo da taxa de lotação que você tem dentro da sua pastagem. Lógico que sempre levando em consideração a análise de solo em função do que a gente chama de balanço de massa. O que é balanço de massa? É aquilo que você entra de insumos dentro do sistema, é aquilo que é extraído desse insumo através da retirada pelos bois ou pelas vacas, é aquilo que lixivia, é aquilo que volatiliza, é aquilo que a chuva leva e é aquilo que entra também de nutriente com a urina e com o esterco dos animais. E isso, ao longo do tempo, faz a diferença dentro do processo. Pessoal, trabalhar em produtividade com pastagem rotacionada, dando condições para que essa planta tropical ela cresça, não só, obviamente, em termos de produtividade, mas em termos de raízes, ela descompacta o seu solo. Não se preocupe com isso. Pastagem tropical é uma descompactadora natural presente e a gente precisa utilizar esse aspecto dela aí. Bacana. Mais uma aqui, ó. Rapaz, temos 8 minutos, hein? Bom dia. Qualidade da água interfere na fertilidade do solo se o tratamento da área for irrigada? Sem dúvida, dependendo aí da questão de presença de sais dessa água, você acaba tendo problema com relação a essa salinização, tá? Então, tem áreas lá no Nordeste que você tem problema de salinização do solo e as águas são salobras, e aí você teria esse problema para se enfrentar. Só que é raro, tá? Aqui em Goiás, por exemplo, no Mato Grosso, Rondônia, onde a gente roda aí, e no estado do Pará, a gente nunca teve nenhum problema com relação a isso. Bacana. Conhece algum resultado da substituição do calcário por óxido de pastagem? Não conheço. Entrando nesse assunto, até nem sei se é óxido de que o pessoal fala de calcário líquido. Aí, ó, e ureia talvez líquida, seja aí. Não, então, a ureia líquida já seria outra questão, mas, pessoal, calcário líquido... Responde as duas. Vamos lá. Calcário líquido, já de cara aqui. Pessoal, não dá. Não dá, pô. Como é que eu vou substituir aquele monte de
toneladas de calcário, 1, 2, 3 toneladas por hectare, por um galão de 5 litros, por mais condensado que ele seja de cálcio e magnésio, turma. Então, não rola. Para tirar esse efeito, a gente pegou um produtor que ele comprou. Ele comprou, chegou lá na fazenda dele, ele acabou comprando. Falei, vamos fazer um teste. Vamos pegar aqui uma área de 1 hectare, fazer a aplicação conforme manda o figurino da bula aí do seu calcário líquido e vamos fazer a calagem desse solo via, né, o tradicional, o que a gente de fato precisa fazer, tá? A saturação de base da área que foi feito o calcário líquido, ela não se elevou. Era 50%, foi para 52%. A outra era 50%. A mesma questão que a gente fez lá com o tempo de aplicação, lembra de um produtor que eu comentei de Niquelândia no início da live? Um em outubro e outro em maio. Esse foi com calcário líquido e outro com calcário tradicional. E do calcário tradicional saiu de 50 e foi para 75. Então, não rola, turma. Não tem jeito, não escapa. Eu gostaria, seria uma maravilha, pô. Eu não precisar mais mexer com aquele tanto de tonelada de calcário todos os anos, produtor correr, pegar, gastar com frete e tal, e comprar esse calcário líquido, colocar no pulverizador dele e fazer a aplicação, seria uma maravilha, mas, meu irmão, não dá. Não rola. Funciona. Então, assim, de cara, não funciona, não rola. Esquece. Vai para onde manda. Ureia líquida, ela não tem condição de fazer o nível de produtividade subir em função da quantidade de nitrogênio que a gente precisa aplicar. Então, por exemplo, a cada UA, cada unidade animal que você está rodando, você precisa fazer a reposição de nitrogênio naquele solo num período, num ano aí de 6 meses, num período de 6 meses dentro de um ano, na faixa de 50 quilos de nitrogênio por UA. Tá? Essa é a conta básica que a gente faz, tá certo? 50 quilos de nitrogênio por UA. Se você tiver uma área de 5 UA por hectare, você precisa de 250 quilos de nitrogênio ali dentro do sistema para rodar. Você fazer essa diluição com calcário líquido, ele não vai permitir com que haja ali uma eficiência boa. O que tem, desculpa, calcário líquido não, com ureia líquida. O que tem a ser feito com a questão de aplicações de adubações líquidas está muito mais relacionado, pessoal, à parte de micronutrientes, tá? Isso, de fato, é um negócio que tem avançado bastante. O professor Leandro lá da Universidade de Uberlândia, ele tem feito trabalhos nesse sentido e tem tido resultado. Agora, aplicações de nitrogênio, ela, de fato, precisa ser via insumos ainda. Tá. Me diz uma coisa, você tem alguns dados de resultados desse trabalho? Pode falar. Não, veio uma pergunta interessante logo aqui depois. Um abraço para o Donovan também, Donovan, um abraço para você. Ureia dissolvida na fértil de irrigação. Aí funciona. Porque eu não estou falando de ureia líquida para você aplicar com pulverizador, 200 litros por hectare. Aí eu estou falando agora via irrigação. Aí é outra conversa. Funciona e muito bem. Aí vai embora. Só que você tem que ter um nível de manejo muito interessante para acontecer isso. Bonito teu sol aí de Chapecó, hein? Rapaz, eu ia olhar agora, cara. Que coisa linda. O meu tá ali, ó. Rapaz, coisa linda. Você tem alguma coisa de dados, de resultado, pós melhorar a parte de pastagem, de solo? O que melhorou na engorda dos animais? O que melhorou na pastagem? Tu tem alguma coisa de resultados assim, Carlos? Para a gente marcar uma outra live para te fazer apresentar esses resultados. Olha o que é um solo bom, o resultado, e o que é um solo mais ou menos. Que é o que todo mundo quer, né, Royston? A colheita não só da quantidade de animais, mas também em função de uma qualidade de forragem bem boa para que haja ali aspectos de melhoria nesse sentido. Temos vários produtores para apresentar, vários cases para mostrar quanto a isso. Então vamos marcar inclusive de resíduo nessa época do ano, em função de um tratamento bom que tem feito. Você anda por aí hoje no Brasil Central, as pastagens estão todas secas. O pessoal que fica, vamos assim dizer, fazendo o dever de casa e corrigindo essas forragens, aí você tem um nível de oferta de pasto nessa época do ano ainda verde. Só para você ter uma ideia. Então, assim, fantástico o resultado, que é o que todo mundo quer, até porque é o seguinte, adubar pasto hoje em dia é caro. Então, você precisa, para pagar a conta, você precisa de ter resultado para conseguir viabilizar o processo.
Vamos falar sobre isso, então marcar uma próxima live, pode ser semana que vem. Vamos sim. Rapaz, brigadão da participação, vai acabar. E vamos marcar uma próxima, que com certeza ajuda muita gente. Show de bola. Valeu, Rossi. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Gostei muito da participação do povo, ó. Muito show de bola. E valeu. Muito obrigado pelo prestígio, turma. Um abraço para vocês. Eu estou à disposição sempre. É um prazer. E, ó, o copo de leite já foi todo, hein? Acabou, bacana, hein? Beba leite, beba mais leite. Rapaz, um abraço sucesso, para vocês. Deus abençoe. Valeu, fazendo a boa, meu amigo Alisson aí. Um grande abraço. Valeu, até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.